Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os processos e equipamentos mínimos necessários para o controle operacional em água. Eu sou a Luísa Castro, sou engenheira ambiental e sanitarista e atuo há 10 anos na área de regulação e fiscalização de saneamento básico. Bom, para a gente começar essa aula, é importante a gente lembrar, alguns objetivos da regulação que estão dispostos aí nas diretrizes nacionais de saneamento básico. Dentre os objetivos da regulação, a gente tem o estabelecimento de padrões e normas para adequada prestação de serviço, expansão da qualidade e a satisfação dos usuários, e também a garantia e o cumprimento das condições e metas estabelecidas. E aí, esses dois objetivos regulatórios, eles vão ser alcançados, quando a gente tiver aí a fiscalização da prestação dos serviços. E aí, o que é a fiscalização? Nada mais é do que o acompanhamento, o monitoramento, o controle e a avaliação desses serviços públicos. Então, é uma atividade de regulação técnica exercida com o objetivo de verificação contínua dos serviços regulados, a fim de apurar se eles estão efetivamente sendo prestados, de acordo com as normas e garantindo aí também o cumprimento desses dispositivos regulamentares. E aí se espera, com essa ação de fiscalização, uma melhoria na qualidade dos serviços públicos e, consequentemente, uma maior satisfação dos usuários. E aí a fiscalização, ela pode ocorrer de duas formas, ela pode ser direta ou indireta. A fiscalização direta é aquela realizada fisicamente nas instalações do prestador de serviço, que vai ter como objetivo avaliar as condições técnicas de operação, de qualidade, de regularidade e continuidade dos sistemas fiscalizados. E já a fiscalização indireta, ela é realizada através de dados secundários, com o acompanhamento de dados, de informações, de indicadores também das áreas técnicas, operacionais e de qualidade dos sistemas fiscalizados. E aí, essa fiscalização, ela precisa também levar em consideração outros órgãos envolvidos indiretamente no setor de saneamento básico. Então, a gente tem algumas interfaces com órgãos relacionados à gestão de recursos hídricos, saúde pública, meio ambiente, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defesa do Consumidor. E aí a gente precisa, enquanto agência reguladora, agir com sinergia para conseguir cumprir com essas nossas competências de fiscalização. O próprio marco de saneamento traz algumas interfaces com outros órgãos quando ele fala de aspectos relacionados ao licenciamento ambiental, às condições de obrigatoriedade de ligação à rede coletora de esgoto, que precisam, e também a adoção de soluções individuais que precisam ser autorizadas pelos responsáveis pelas políticas públicas, ambiental, sanitária e de recursos hídricos. Também quando ele fala um pouquinho sobre condições de escassez, de contaminação de recursos hídricos, e a própria portaria do Ministério da Saúde de potabilidade também traz essa interface, essa articulação entre as secretarias municipais de saúde e as agências reguladoras quando há falhas detectadas em relação à qualidade do abastecimento público, para que sejam adotadas providências relativas à sua área de competência. Então, na fiscalização, que é o conjunto de etapas adotadas para observar o cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis à prestação de serviço, a gente pode ter também notificação de eventual cumprimento e, se for o caso, até aplicação de sanções. Esse é o processo de fiscalização. E aí a gente tem a fiscalização direta programada, que é aquela realizada com uma periodicidade definida pela agência reguladora, sendo, portanto, um procedimento proativo de inspeção presencial, para exatamente identificar esses fatores que possam estar prejudicando a prestação de serviço ou causando danos aos usuários, à saúde pública, ao meio ambiente, enfim. Existem também ações de fiscalização emergencial, que são motivadas quando tem uma ocorrência grave em relação a uma unidade do sistema, que pode impactar a qualidade dos serviços prestados. E o monitoramento indireto, que são segmentos da prestação de serviço que podem ser verificados remotamente, como questões de pressão, continuidade, atendimento, faturamento, enfim. E aí, como que ocorre todo esse processo de fiscalização visando o controle operacional? A gente tem algumas etapas que são importantes de serem seguidas para um sucesso aí da fiscalização e da melhoria da qualidade de serviço. Então, um bom planejamento é o início de toda a ação de fiscalização, onde é preciso identificar quais vão ser os recursos financeiros necessários para a fiscalização,
qual vai ser a equipe de fiscalização que vai ser deslocada, né, para aquele sistema, como que vai ser essa logística toda em relação à fiscalização e se existem aí alguns contratos de apoio que podem melhorar a qualidade da fiscalização. Depois disso, a gente tem uma fase de análise das informações previamente recebidas. Então, é importante, né, antes de a gente ir a campo, a gente ter informações sobre o sistema, conhecer como que é o contrato de concessão, quais são as metas dos planos municipais de saneamento, como que está a qualidade da água através dos laudos de controle, questões relacionadas a licenciamento ambiental, outorga de uso de água. Então, são todos documentos importantes que a gente precisa ter em mãos para poder melhorar a nossa fiscalização e otimizar também depois as atividades em campo. O terceiro passo, então, do processo é propriamente a atividade em campo, e aí normalmente a gente tem um checklist para subsidiar essas atividades, né? Então, na atividade em campo vai ser observado todos os aspectos de infraestrutura, de segurança, funcionamento, adequação, operação, manutenção, qualidade e cumprimento das normas técnicas e também dos dispositivos regulamentares. E tudo isso depois vai ser traduzido em um relatório de fiscalização, que é propriamente o registro, né, da análise desses dados, dessas informações e dessas evidências apuradas durante a fiscalização, com a descrição, né, das não conformidades encontradas e as respectivas determinações e prazos para o cumprimento desses problemas. E aí, a última fase, né, desse processo de fiscalização é o acompanhamento do sistema. Então, é a verificação do cumprimento dessas determinações, desses prazos, e se o sistema está, de fato, adequado às normas e se o prestador de serviço está cumprindo com aquilo que foi determinado, com a resolução das não conformidades que foram encontradas. Então, esse é o processo de controle operacional da fiscalização. E aí a gente precisa também ter como subsídio a normatização sobre todas essas etapas, né? Então, a gente tem um rol de instrumentos normativos a nível federal, a nível estadual, que a gente vai precisar observar, né, nas nossas fiscalizações. Então, a gente tem desde a questão da potabilidade, passando pelas normas técnicas da ABNT, Código de Defesa de Consumidor, legislação ambiental relacionada à política de recursos hídricos, a política de meio ambiente, as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA. A gente tem também legislações aí relacionadas à questão de concessão, permissão, outorga das concessões. Enfim, a gente tem um rol de instrumentos normativos que precisam ser observados durante a fiscalização, e tudo isso precisa ser traduzido numa normatização própria da agência reguladora, que vai aí normatizar, então, questões de como que vai ser esse procedimento de fiscalização e aplicação de sanção, procedimentos de prestação de informações, como que a gente vai receber essas informações periódicas, os prestadores precisam nos entregar essas informações, qual que vai ser o sistema de avaliação de desempenho, resoluções relacionadas às condições gerais da prestação de serviço, as condições técnicas, as condições de qualidade da prestação de serviço, e também diretrizes de gestão de risco com a implementação aí de possíveis planos de emergência e contingência de abastecimento de água. Então, é importante ficar atento a todas essas regulamentações que existem e traduzir isso para uma normatização da agência reguladora para poder regulamentar todo o processo de fiscalização. E aí, quais os componentes que a fiscalização vai identificar, né? A gente tem desde a área técnico-operacional até a área de qualidade, passando por todo o sistema de abastecimento de água. Então, no manancial de captação, é importante observar aspectos de proteção, de preservação desses mananciais, de operação e manutenção. Na unidade de tratamento, é importante identificar questões de segurança, de operação, de conservação, de limpeza das infraestruturas, das etapas de tratamento, né, se elas estão adequadas ao manancial que traz água bruta, as condições de dosagem de produto químico, né, a casa de química, as condições de análise de controle através dos seus laboratórios. No item de adução, é importante observar operação e manutenção, controle de perdas também. No reservatório, além da operação e manutenção, identificar questões de limpeza, de desinfecção e de controle de perdas também. Estações de recalque, seja de água bruta, de água tratada ou booster, a gente precisa também
observar as condições de operação, manutenção, as características técnicas também desses conjuntos motor-bomba. Na rede de distribuição, além da operação e manutenção, é preciso identificar questões de continuidade, questões de pressão, hidrometração também, né, que é até o ponto de entrega da água. E em relação à área da qualidade, né, é importante observar os aspectos de controle através dessas análises físico-químicas e microbiológicas da água, tanto do manancial quanto da saída da estação e também ao longo do sistema de distribuição. E também observar como que acontece aí o monitoramento pelo prestador de serviço. Então, basicamente, esses são os componentes que a gente realiza, que a gente inspeciona dentro da fiscalização. E aí existem algumas ferramentas que podem apoiar, né, toda essa fiscalização. Então, a primeira delas são os equipamentos para aferição de pressão, né? Então, é importante a gente ter a avaliação dos níveis de pressão para atendimento das pressões mínimas e máximas exigidas em norma. E aí deve analisar, então, a existência de um monitoramento e controle dos níveis mediante a setorização de zonas de rede, né? Então, se o prestador de serviço ele tem a setorização bem instituída dentro do seu sistema de distribuição, com bombeamento direto na rede, né, que são os boosters, ou também instalação de válvula redutora de pressão. E também deve analisar os dados de pressão obtidos pela própria equipe, né, sejam através de medições pontuais, executadas com manômetro em vários pontos, ou também medições contínuas que podem ser feitas aí durante um período, como, por exemplo, 24 horas, em pontos estratégicos do sistema, também utilizando aí um manômetro associado a um data logger. Então, para realizar essa medição de pressão, é importante ter em mãos, né, ferramentas como o data logger, manômetros, conjunto adaptador de instalação e os compostos aí, acessórios para conseguir fazer essa aferição de pressão. E uma outra ferramenta importante para o apoio à fiscalização é os laboratórios, né, para a qualidade da água. Então, a verificação do produto fornecido pelo prestador é importante para assegurar aí o cumprimento dos padrões de potabilidade, e para isso, né, a agência reguladora pode contar aí com um laboratório, né, um serviço especializado de laboratório para realizar tanto a parte de coleta das amostras, transporte, preservação, até a análise dessas amostras em laboratório. E é importante também pontuar que esse laboratório contratado, terceirizado, ele precisa atender aí aos requisitos de boas práticas de laboratório definidos pela ISO 17025 e também, se for possível, a acreditação do Inmetro, que é exatamente esse reconhecimento formal de que o laboratório ele tem os requisitos para realizar os ensaios, que ele é um laboratório com os dados confiáveis e com os processos que geram essas informações também de acordo com as normas. Isso dá uma maior garantia em relação à análise da agência reguladora frente à qualidade da água. Então, é uma opção também para as agências reguladoras terem apoio na fiscalização. E aí, com isso, eu deixo as referências aqui sobre essa aula e agradeço a atenção de todo mundo.